Santo e amado Deus, santificado seja o teu nome. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe com saúde, está cuidando de cada um de nós. Amém. Pai, agora nesse momento te pedimos também que o Senhor abençoe o estudo da tua palavra, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e ajude também a pessoa que vai explanar a lição para nós, que seja usado pelo poder do Espírito Santo. Amém. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que nós estamos aqui na casa de Deus, né? Quarta-feira. Eu sei que durante a semana às vezes estamos cansados, né? Mas mesmo assim escolhemos o melhor lugar para nós estarmos aqui. Estamos, graças a Deus, num bom número e o nosso tempo é meio curto, então nós vamos dividir em grupos. Som. Outra coisa que eu vou pedir é perdão, a gente não vai usar o livro hoje, vou deixar o livro para a semana que vem, e hoje a gente vai revisar assim, bem rapidinho, uma parte das profecias, e eu queria que a gente prestasse bastante atenção, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E nós precisamos realmente nos aprofundar, nos preparar, porque Jesus está quase voltando. Amém? Se eu ligar aqui, funciona? Muito bem. Vocês lembram do sonho de Nabucodonosor? Sim. A cabeça de ouro representava Babilônia. O peito de prata? Medo-Pérsia. O quadril de bronze? Grécia. As pernas de ferro? Roma imperial, Roma pagã. E os pés de parte de ferro, parte de barro? Os reinos divididos. Depois de Roma pagã, os reinos divididos. Quantos dedos tinha a estátua? 10 dedos. Lembra disso? Tinha 10 dedos. Daí vinha uma pedra. O que significava a pedra? A volta de Jesus, o reino de Jesus, né? Daniel capítulo 7 conta de 4 animais. O leão representava quem? Babilônia. O urso, Medo-Pérsia. As 3 costelas, o Egito, a Lídia e Babilônia. 3 costelas na boca do urso. O leopardo representava quem? Grécia. Por que ele tinha 4 cabeças? Porque Alexandre morreu muito rápido e o reino foi dividido nos 4 generais. Por que o leopardo tinha asas? O leopardo é o animal mais ágil da terra. Tanto é que ele é o único animal que caça sozinho. Imagine um leopardo com asa. Essa foi a velocidade que Alexandre conquistou o mundo. Eu sempre digo assim, compare comigo o seguinte, todo mundo a cavalo, e ele lutou hoje, durante o dia, lá em Campo Largo, e tomou Campo Largo. E a notícia correu, alguém nos avisou aqui, diz, olha, hoje o Alexandre tomou Campo Largo. Daí a gente faz a conta. Bom, lutou hoje, ele descansa, amanhã ele vem para Curitiba, arrisca, sábado ele está aqui. Quando era amanhã, ele já estava aqui lutando com a gente. Ele lutava durante o dia, viajava durante a noite e lutava no outro dia com outro povo. Tanto é que com 40 anos ele morreu, esgotado pelas suas lutas. Lá no fundo aparece um animal, que a Bíblia diz em Daniel, animal terrível e espantoso. E esse animal, que Daniel nem sabe dizer qual é, tinha quantos chifres?
10 chifres. Quantos dedos tinha a estátua? 10. 10. Quantos chifres tinha o animal? 10. 10. Esse animal representa Roma pagã, Roma imperial, e os chifres representam os 10 reinos que saíram de Roma e se dividiram. Muito bem, aqui está a ilustração, né? A cabeça com o leão, o peito com o urso, o quadril com o leopardo, as pernas com o animal e os pés com os 10 chifres. Eu quero que você abra a Bíblia agora e nós vamos ler Daniel capítulo 7, verso 23 ao verso 25. Abra a tua Bíblia. Daniel, capítulo 7, do verso 23 ao verso 25. Na minha tradução diz assim: então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. E depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará a 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Notem esse chifre aqui, ó. Estão vendo ali? Vocês notam que em volta dele 3 estão sendo arrancados? Dos 10 reinos que surgiram de Roma imperial, 3 deles não aceitaram o novo rei que surgiu entre eles, porque o novo rei, que se chama Roma Papal, que se chama Vaticano, colocou algumas regras, algumas leis, que todos os outros aceitaram, mas 3 não: os ostrogodos, os vândalos e os érulos. E eles foram derrotados, foram arrancados pelo Vaticano. Notem, ele oprimiria os santos e agiria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, que em matemática são 360 dias. Por que não é 365? Porque em matemática cada mês tem 30 dias e não tem nem 28 nem 31. Então 12 meses dá 360. 2 anos 720 dias e meio ano 180 dias. A gente faz a soma e dá 1260 dias. Queridos, agora vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12 é o capítulo que fala da igreja verdadeira. A gente sabe que em profecia, mulher é igreja. E o capítulo 12 fala da igreja verdadeira. E aqui fala que essa mulher, ela tinha o sol como seu vestido, uma coroa de 12 estrelas e estava sobre a lua. Sol da justiça é Jesus, coroa de 12 estrelas, essa igreja começou com os 12 apóstolos, e a lua, a Bíblia é o que reflete os ensinamentos de Cristo. A igreja precisa estar fundamentada na Bíblia, Mas o verso 6 diz assim para nós: a mulher, porém, fugiu para o deserto,
onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Como? 1260. Quanto tempo aquele reino perseguiria? 1260 dias. Então a igreja de Deus foi perseguida por esse reino. Estão vendo a ligação? Pelo mesmo período. Então a igreja de Deus foi perseguida por esse reino. Apocalipse 12, verso 14. Mas foram dadas à mulher das duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Essa linguagem reflete Daniel. Um tempo, 2 tempos e metade de um, que é o mesmo período, né? E agora no capítulo 13, verso 5, diz assim, capítulo 13 fala sobre as duas bestas do Apocalipse. Para um pouquinho, olha para mim. Besta é um animal. Animal em profecia é um reino. Como hoje poucos países, raros países têm um rei, a gente pode dizer que animal é um governo, é um país, tá? Em Apocalipse 13 fala de 2 bestas, de 2 reinos, de 2 países. Não é o nosso tema hoje, fica a curiosidade para a gente estudar outro dia, né? Mas no verso 5, uma das bestas, um desses reinos, diz assim, 13:5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Quanto que dá 42 meses? 3 anos e meio. Um ano é 12 meses, 3 anos são 36 meses, mais meio ano, dá 42 meses. Então a gente vê que o reino de Daniel é a mesma besta do Apocalipse. E o interessante é que este reino cuidaria. A televisão ali diminuiu ali, né? Mas em mudar os tempos e a lei. Vamos pensar um pouquinho nos tempos primeiro. Quando termina um dia? No pôr do sol. Mas foi mudado. Hoje o dia termina? Gente, metade da noite de um dia, metade da noite do outro. Nós temos que cortar a noite no meio. Não, ou a noite é de um dia ou a noite é do outro. Outra coisa, qual o primeiro dia da semana? Vocês têm certeza? Vocês estão errados. O Brasil já é um dos países que assinou que segunda-feira é o primeiro dia da semana. Mas segundo o nome já diz que é, mas mudou o tempo. Já surgiu, não sei se vocês já chegaram a ver calendários que começa de segunda e termina no domingo. Vocês estão entendendo a mudança do tempo? Isso porque se a gente muda esse tempo e depois alguém diz assim, não, a Bíblia está certa, é para a gente guardar o 7º dia. Mas desde que o 7º dia seja domingo, para eles. Vocês estão entendendo? Eles mudam o tempo, porque daí a lei passa a ser diferente. Mas a gente tem que lembrar que o
primeiro dia, domingo, e que Deus pediu para a gente guardar o 7º dia, que tem nome. É o sábado do Senhor teu Deus. Então a gente vê que a besta do Apocalipse, que sobe do mar, tem 7 cabeças, tem 10 chifres, é o mesmo animal terrível e espantoso de Daniel, que tem 10 chifres. Né? Gente, acompanha comigo, e agora chega a hora do microfone, tá? Apocalipse 13, verso 1 e 2. Quem pode ler? Só levantar a mão e vai pegar o microfone. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Interessante que esse animal tem a boca do leão. E uma das coisas mais fortes que o leão tem é a boca. Tem o corpo de um leopardo. O que o leopardo tem é agilidade. E os pés de urso. Onde que tem o urso tem a força? Nos pés, nas garras. Imagine. Só que esse animal, esse reino, recebe a autoridade de alguém. Quem que dá autoridade para ele? O dragão. Quem é o dragão, a antiga serpente? Satanás. Então esse reino recebe a autoridade, recebe o poder de quem? Do próprio Satanás. Por isso que ele tem blasfêmias e arrogâncias. Apocalipse 17, verso 9 e 10. Quem pode ler? A Meire vai ler, daí o microfone já está aí. 17, 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Pouco tempo, né? Gente, vejam bem. Os 7 cabeças são 7 montes. Qual é o único país do mundo que tem 7 montes e só 7 montes no país? Vaticano. Não é Brasil, porque só na Campinas já tem mais de 7 montes. Né? Vaticano, tá? Você pensa assim, tem 7 montes e ele é tão pequeno que só tem os 7 montes. Mas diz também, são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. Quais são os 7 reis que perseguiram o povo de Deus? Vamos lembrar do Egito, o povo de Deus foi escravo no Egito. Depois a Síria entrou, levou gente escravo. Esther foi uma das exiladas na Síria. Depois vem Babilônia, Daniel foi exilado em Babilônia. Medo-Pérsia ainda continuando o tempo de Daniel. Daí vem a Grécia, daí vem Roma pagã. Quando João escreveu o Apocalipse, ele diz assim, 5 já caíram. João estava escrevendo quando Roma pagã reinava no mundo. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia já tinham caído. Um existe, que é Roma pagã. O César lá estava reinando e João estava escrevendo. Um ainda não chegou, que era Roma papal. E João que dizia assim, quando ele chegar tem que durar pouco. Alguém perguntou assim, mas pastor, já durou muito. Eu falei, eu sei.
Mas Paulo escreve em Tessalonicenses: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, eles queriam que Jesus voltasse, e nós queremos que Jesus volte logo ou não? Sim. Sim. Amém? Né? Queridos, vamos para o segundo animal do Apocalipse, capítulo 13. Eu vou pedir que leiam só o verso 11 e o verso 12. Capítulo 13, verso 11 e o verso 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Excede toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Muito bem. A segunda besta parecia um cordeiro e tinha 2 chifres, mas falava como dragão. Queridos, a gente vai ver mais alguns detalhes, mas tem um país que surgiu com 2 leis ou 2 características na Constituição: liberdade civil e liberdade religiosa. Os Estados Unidos surgiram porque pessoas fugiram da Europa quando aquele chifre pequeno queria impor a sua doutrina, impor a sua lei. E eles fugiram de lá. E eles disseram assim: nós queremos ser diferentes. Nós queremos dar liberdade para as pessoas servirem a Deus do jeito que elas quiserem. Eu pergunto, Deus obriga a gente? Que pena, né? Se Deus obrigasse, ia obrigar a fazer a coisa certa. Mas Ele não obriga. Por que Ele não obriga? Porque, queridos, obrigado não é amor. Uma coisa obrigada não é por amor. E Deus quer que a gente sirva a Ele por amor. Tá? Liberdade civil e liberdade religiosa. Mas falava como dragão. Vocês lembram do World Trade Center, quando o Obama lá foi lá? Ele não foi, né? Mas alguém mandado por ele foi lá e destruiu o World Trade Center. O presidente Obama, ele falou depois que as torres caíram: não toleraremos fanáticos e fundamentalistas. Isso foi a frase que ele falou. Para ele estava pensando só nos muçulmanos fanáticos e fundamentalistas. Mas esqueça de muçulmano agora. Quem é fanático? Fanático é aquele que não muda de ideia. O que é fundamentalista? Aquele que tem um fundamento. Os muçulmanos, eles têm um fundamento. Eles creem em Alá, que é o nome que eles dão para Deus, o Deus criador do céu e da terra. Eles têm o Alcorão, que eles seguem, e eles não abrem mão. Mas e nós? E nós? Nós temos a Bíblia e não abrimos mão. Então nós somos o quê? Fundamentalistas. E se não abrimos mão, somos também fanáticos na visão deles. Você é fanático, não muda de ideia. Mas por que a gente não muda de ideia? Porque a gente tem um fundamento. E a gente crê que esse fundamento é certo. E agora vocês estão vendo que a fala já é como um dragão?
Quem é o dragão do Apocalipse? Satanás. E ele está falando igual Satanás. Eu não vou tolerar você. Você é um fundamentalista? Sim ou não? Sim. Qual é o fundamento que você segue? A Bíblia. A Bíblia. Quem segue a Bíblia é fundamentalista. E agora a segunda besta, que nasceu com liberdade civil, que nasceu com liberdade religiosa, agora vai começar a perseguir. Cadê a liberdade civil? Cadê a liberdade religiosa? Estão entendendo? Vamos um pouquinho mais. Verso 13 e 14. Quem vai ler? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Muito bem. Os Estados Unidos foi o único país que soltou de um avião uma bomba que se tornou uma bola de fogo. Caiu do avião, caiu do céu. E ela foi uma bola de fogo. Então dá para a gente ter certeza que os Estados Unidos é a segunda besta do Apocalipse. Né? Tanto pelos 2 chifres, como fala como o dragão, como também o fogo faz descer do céu para a terra. Agora, nós vamos ver o que esse país bonzinho vai programar para nós. Do verso 15 ao verso 17. Quem pode ler? Sandro. Chegou o microfone. Ele foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos-lhe, seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. Aqui fala de imagem, de marca e de número. Tá, gente? Imagem, marca e número. Vamos pensar um pouquinho na marca. Na história dos concílios da igreja, volume 2, livro 6, diz assim: os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Devem honrar o dia do Senhor e descansar se for possível, como cristãos. Se entretanto forem encontrados judaizando, sejam excomungados por Cristo. Estão entendendo? Se você for encontrado descansando no sábado, você tem que ser excomungado por Cristo. Esse senhor, Henrique, em uma dissertação no Kansas, em fevereiro de 1884, ele escreveu o seguinte: a Igreja Católica, mais de 1000 anos antes da existência do primeiro protestante, em virtude da missão divina,
trocou o dia de sábado pelo domingo. Esse outro senhor, Gibbons, em setembro de 1893, ele fez uma publicação onde alguém pergunta assim: qual é o sétimo dia? E ele responde: o sábado é o sétimo dia. E alguém pergunta: por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? E ele responde: nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, em 325, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então, queridos, a marca é a lei transmudada. E, basicamente, a maior mudança é o domingo. Então, a marca da besta, a marca é a guarda do domingo. Esse outro senhor, Pedro Geinman, nessa publicação, Catecismo da Doutrina Católica dos Conversos, segunda edição de 1957, página 50, diz assim, pergunta: tem você alguma outra forma de demonstrar que a igreja tem poder para instituir festividades de preceito? E ele responde: se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos estão de acordo com ela. Ela não poderia haver trocado a observância do domingo, primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia, uma mudança para a qual não há autoridade das Escrituras. Então aqui ele está dizendo assim, a prova que a Igreja Católica tem autoridade é que ela mudou. Ela tem autoridade. Eu pesquisei na internet, está muito pequenininho para vocês lerem ali, mas eu peguei essa partezinha azul e coloquei no Google Tradutor, que eu não sou tradutor, e ampliei para a gente poder ler. Isso está no Cânone e Tradição, página 26. A autoridade da igreja não poderia, portanto, estar vinculada à autoridade das Escrituras, porque a igreja havia mudado o sábado para o domingo, não por ordem de Cristo, mas por sua própria autoridade. Então, assim, a marca dela dizendo assim, eu posso mudar. E mudei. E agora você tem que obedecer. O que diz Daniel? Cuidaria em mudar os tempos e a lei. Está entendendo? Deus já diz assim, vai mudar. Cuidado com esse reino, ele vai mudar. Nesse decretal aqui, diz assim, o Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Eu tenho autoridade. Jesus pode ter falado, mas eu mudo. Gente, desse lado estão os 10 mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçar nada do que tem no próximo. Desse lado, tem os 10 mandamentos também, mas já do catecismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Dá 10 do mesmo jeito. Mas sumiu o segundo e o sábado trocou para o domingo.
Eu posso obedecer os primeiros mandamentos e eu vou ter a marca de Deus. Eu posso obedecer os segundos mandamentos e vou ter a marca da besta. Agora é interessante o seguinte, vou voltar aqui. A marca de Deus é colocada só na testa. Por quê? Porque eu preciso decidir guardar a lei de Deus. E a decisão é só aqui. A marca da besta pode ser na testa e pode ser na mão. As pessoas podem decidir guardar o domingo e achar que estão certo ou, enfim, tomar a decisão de guardar o domingo. A pessoa pode achar que está errado guardar o domingo, mas para não perder o emprego, mão é sinal de trabalho, trabalhar no sábado. Vai receber a marca da besta na mão. Estão entendendo? Queridos, nós somos livres para escolher qual marca nós queremos. O animal, o boi, o cavalo, ele não tem poder de escolha. O dono compra, esquenta um ferro bem quente, queima o bicho. Agora você é meu. Nós não. Deus diz assim, olha, você pode pegar a minha marca e você é meu. Você pode pegar a marca do outro e daí você é do outro. Olha que interessante. Isso daqui, eu quero mostrar para vocês, está pequeno, mas depois vocês dão uma olhada. Faz 10 anos essa publicação. 10 anos. Nós estamos em 2025. Isso aconteceu em 2015. Tem som? Desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família, né? É um pai que sente falta do seu filho, o seu filho que sente falta da mãe. Há poucos dias eu estive em um supermercado e conversando com uma determinada funcionária, perguntei a ela sobre a situação, o que ajudaria ela. Ela só me respondeu assim, só para você ter uma ideia, a minha filhinha me perguntou, você acha que isso é amor? Né? A situação ela colocou, se trabalhar o domingo seria amor, se buscar o dinheiro é amor, e na verdade muitas vezes o dinheiro não é amor. Nós estamos precisando mais de valorizar a família brasileira, e a família manhuaçuense é um compromisso nosso. Nós temos que destacar isso e trabalhar nesse sentido. Muitas das questões, criança jogada na rua, envolvida em drogas, né, separação de casal, isso tudo se dá pela distância que está acontecendo hoje. Hoje o mundo é muito corrido. Então a pessoa não tem mais tempo para poder ficar junto com a família, para a valorização da sua família. E uma questão muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, ou seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? E em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar, né? E, mas a folga poderia ser na quarta-feira. Não é a mesma coisa. O seu filho está para a escola ou a sua esposa está trabalhando, hora nenhuma a família está toda junto. Então, o objetivo desse projeto, uma apresentação minha, junto com o vereador Fernando, e o nosso entendimento foi exclusivamente defender a família manhuaçuense. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória,
aliás, em Viçosa, em Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né? Eu acredito que mais cidades irão aderir a esse projeto. Pequenos e grandes supermercados, também as mercearias são englobadas nesta lei? Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias, né, vão ter que fechar. A partir do dia 1º de janeiro, né, que ficou definida a data de fechamento. Tem alguns questionamentos que as pessoas às vezes falam assim, Manhuaçu está crescendo, isso é retroagir. É retroagir? Fechar supermercado, você está retroagindo o quê? Se a pessoa precisa do alimento e vai comprar no sábado, do mesmo jeito, ou vai comprar no meio de semana. Né? Uma outra funcionária de um determinado supermercado, ela me falou o seguinte, eu não consigo ir nas lojas a não ser no intervalo do meu almoço. Então, já que Manhuaçu está crescendo e está virando metrópole né, no desenvolvimento, então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver que caos que seria. Né? Seria, já que é crescimento, então, já que o problema é dinheiro, ela não está errada, ela pensou certo, né? Então, ou seja, daí a importância que a gente vê desse projeto não é o dinheiro. Nós vemos a valorização da família. E essas lojas que fecham a partir de meio-dia em Manhuaçu, eles podem fazer as suas compras até as 10 horas da noite, que todo supermercado está autorizado a ficar aberto. E no domingo ele vai divertir, vai para um parque de diversão, vai para uma igreja, vai curtir com a sua criança, vai curtir com a sua esposa ou com o seu marido, que é a coisa muito mais fundamental e mais preciosa que nós recebemos de Deus, que é a nossa família. Queridos, se fosse só proibir trabalhar no domingo, não teria problema. Se a gente pudesse dizer assim, posso guardar o sábado? E o pessoal dissesse assim, pode. Você só não pode trabalhar no domingo. Tudo bem. Mas vocês viram qual que é o projeto? Obrigar todo mundo a trabalhar no sábado. Esse é a artimanha. Proibir você de ser obediente para Deus. E agora vejam Ellen White escrevendo em 1888, aproxima-se o tempo em que a lei de Deus em sentido especial será invalidada em nosso país. Estou falando dos Estados Unidos. Os governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando nossa nação e seus conselhos legislativos promulgar leis para coagir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando poder opressivo contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. Gente, vou ler só o segundo parágrafo, começando. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Sempre ficava pensando, bom, a marca eu sei que é o domingo, o número eu sei que é o 666, mas e a imagem? Gente, a imagem da besta é a lei civil obrigando você a guardar a religião do jeito que eles querem. Ou seja, aquele chifre da liberdade religiosa desaparece. 13:16 diz que a marca vai ser na mão direita ou na fronte. Mão direita, símbolo de trabalho, fronte, decisão. Muitos trabalham no sábado por medo de perder o emprego. Muitos decidem guardar o domingo. E aí a diferença de receber a marca na fronte ou na mão. Capítulo 7, verso 3, diz que os servos de Deus vão ser selados
na fronte, só na testa. Isaías 56, verso 6, diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Vejam bem, Apocalipse 7 diz que é para ser lá os servos de Deus. Então agora em Isaías está falando dos servos de Deus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Quem são os servos de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus, o sábado de Deus. Apocalipse 13, 17 diz que ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, o nome e o número da besta. Gente, qual é a marca? Guarda dos mandamentos da besta. Por lei nacional, por lei do país. Como que eles vão proibir você e eu de comprar e vender? Pode ser chip? Pode. Pode ser bloqueio de CPF? Pode. Pode ser algum documento que eles emitem e se você assinar lá que você vai obedecer, eles dão esse documento liberando você para comprar? Pode. Como que vai ser? Não sei. E também não estou preocupado com isso. Estou preocupado em eu ter a marca de Deus. Por quê? Eu não vou poder nem comprar e nem vender, como é que eu vou sobreviver? Abra a tua Bíblia. Isaías. Capítulo 33, verso 16. Abra a tua Bíblia. Isaías 33, verso 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e suas águas. Gente, enquanto alguns podem comprar, podem vender, mas tem sangue para beber, nós temos água. Alguns podem comer o que quiserem, nós vamos ter que comer pão, mas temos um céu para ganhar. Amém. Um dia eu falei para uma irmã, irmã, Deus promete pão e água, nem margarina no pão ele promete. Ele falou, mas eu quero a margarina. Gente, pode ser perigoso. Pode ser perigoso a gente querer mais do que pão e água. A gente tem que querer o céu acima de tudo. Se for só pão e só água, vamos passar pão e água. Amém. Mas vamos para o céu juntos. Deus espera a gente e pagou o preço mais alto para a gente poder morar com Ele. Amém? Amém. Que Deus possa estar conosco. Amém. Quer falar, Meire? Posso fazer uma pergunta? O Moacir está aqui para responder, pode perguntar. Não, é para o senhor. Estudando hoje a lição sobre esse tema, eu fiquei pensando e me questionando. Já que todo o universo sabe que Satanás é muito mau, é ruim, e a Bíblia já mostrou isso, já provou, por que agora, nos finais dos tempos, ainda terá que morrer muitas pessoas, como o decreto, por exemplo? Tá. Eu acredito que o livro de Jó possa responder para nós. Jó, ele foi provado sem ele saber. Mas Deus falou assim, você viu meu servo Jó, como ele é fiel? E Satanás falou, não, ele não é fiel. Se o senhor tirar a proteção, o senhor vai ver que ele não ama o senhor de verdade. Eu penso assim, vou colocar eu como exemplo. Um dia Deus fala para Satanás,
Você viu que o Antenor está me servindo? Ele vai vir para o céu. Satanás, não. Se o senhor tirar a bênção dele, o senhor vai ver que ele vai parar de lhe obedecer. Então, a última grande prova vai ser também para mostrar a fidelidade dos últimos salvos, mas também a última maneira de Satanás judiar dos que servem a Deus. Lembrem do seguinte: as duas partes vão sofrer. Parte que segue a Satanás vai poder comprar, vai poder vender, mas vai cair as 7 últimas pragas sobre eles. Vão ter ferida, vão ter sangue para beber, o sol vai esquentar. Lembram, né? São 7 pragas. Quem serve a Deus já começa aí, não pode comprar, não pode vender, vai ser perseguido. Alguns antes do fechamento da porta da graça ainda vão morrer. Lembre que se fechar a porta da graça, ninguém mais vai morrer dos salvos, nem de morte de doença, nem de perseguição, nem de nada. O pessoal vai prender e vai marcar uma data para matar, mas essa data vai ser depois da volta de Jesus. Jesus vai vir levar nós para o céu, depois vai acontecer a data que ninguém vai morrer. Queridos, Jesus está pertinho de voltar. Queridos, assim, a Alemanha já tem um decreto muito bem fechado. 2011, Vitória já fechou tudo. Vitória, que eu digo, capital do Espírito Santo. Viçosa, Manhuaçu, 2015, entende? Muitos lugares já estão fechando, tá? As coisas vão apertando. Hoje, o tempo é o seguinte, gente: dobra teu joelho, participa de oração, estuda a Bíblia todo dia, se consagre a Deus e aumente a tua fidelidade para Deus. Amém. O resto Deus vai fazer para você. Amém. Sabe? A hora que chegar o decreto, a hora que o prefeito de Campina Grande mandar alguma coisa aqui, a gente só vai continuar sendo fiel. Não deixe para começar a ser fiel quando aparecer o decreto, porque daí não dá mais tempo. A gente precisa ser fiel desde agora. Que Deus nos abençoe. Amém. Santo e eterno Pai que estás nos céus, nasça na vida de cada um de nós. Nos dá fidelidade, nos dá a decisão de sermos fiéis a Ti, porque queremos a Tua marca, queremos o Teu sinal, o Teu selo em nossa vida, porque queremos, Senhor, subir contigo para o céu. Confiamos no Teu amor, na Tua graça, confiamos no Teu poder para nos salvar, nos sustentar, nos ajudar, Senhor, a vencer aquilo que precisa ser vencido para morarmos juntos. Dá um restante de semana feliz para cada um de nós. Nos acompanhe em nossos afazeres. Em nome de Jesus. Amém. Amém.